Chegou ao fim a ditadura de Bashar al-Assad na Síria, uma ditadura que, como se sabe, tinha requinte de crueldade. O ditador agora está em seu exílio na Rússia e de lá tenta reaver o poder. Israel, por sua vez, aproveita para desmantelar as bases militares da Síria, destruir seu arsenal e tudo aquilo que poderia servir como ameaça ao Estado israelense. Os próximos movimentos desse tabuleiro perigoso, dramático do Oriente Médio são inesperados. Aqui conosco para entender o problema está o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Embaixador, um prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa Opinião Internacional. É um grande prazer para mim também, Luciano. Embaixador, eu acho que seria interessante a gente ilustrar, nossos ouvintes, ilustrar essa situação toda no Oriente Médio, falando dos personagens. O que o senhor pode nos dizer sobre os personagens principais desse novo ato do drama do Oriente Médio? Nós temos novos atores assim, com nomes altissonantes, né? Você tem como que um partido, Hayat Tahrir al-Sham, que numa tradução para o português seria Comitê de Libertação do Levante, né? Esse é um partido chefiado, até o momento pelo menos, pelo Abu Mohamed Jolani, que é um filho de sírios, mas nascido na Arábia Saudita, que, maior de idade, migrou para o Iraque, onde se juntou às tropas do Al-Qaeda, né? Mas depois teria saído e hoje tem, pelo menos é o que ele diz, posições politicamente bem mais tranquilas, mais suaves e mais favoráveis a Israel e contrárias ao Irã e à Rússia, né? Então, ele tem uma posição que seria mais pró-ocidental e vamos ver como é que essa nova questão se evolui a partir daqui, não é? Para tentar entender, né, embaixador, assim, por exemplo, Israel está aproveitando esse momento para fazer ataques maciços, importantes, destruindo bases sírias, destruindo o poder ofensivo da Síria, destruindo tudo que pudesse ser, de alguma forma, uma ameaça a Israel. E, de certa forma, também, a gente vê uma interrupção na conexão do Irã com o Hezbollah, que usava essa passagem síria. Ou seja, é uma mudança na geopolítica da região, e a gente fica se perguntando, a Síria será um país de terra arrasada ou alguma potência internacional servirá de interlocução, será uma forma de manipular e de controlar esse novo governo em Damasco? As perguntas nessa altura do campeonato têm que ser realmente muito mais importantes do que as respostas, que ninguém ainda tem, né? Agora, seria bom, porque há uma série de coisas que poderiam dar um novo momento, né, seja na região, mas sobretudo para a Síria, né, que é um país que tem sofrido tanto. A Síria é uma ditadura dura, né, dos Assad desde 1971. O pai do atual Bashar, né, que se chamava Hafez, esse Hafez foi um personagem importantíssimo da política regional, desde que assumiu em 71, porque logo depois você teve aquela... Eu não sei se você lembra de um nome famoso, um egípcio chamado Gamal Abdel Nasser. O Nasser, uma espécie de... é o autor de uma doutrina, não é? que ele chamava de panarabismo. O Hafez era um sócio dele, era um aliado muito próximo do Nasser, e participou de tudo aquilo, se prendendo todo mundo. A Síria é um país que tem uma grande quantidade de etnias, é um mosaico, né? Considerado um mosaico de etnias, porque você tem cristãos ortodoxos, cristãos maronitas, como tem também no Líbano, você tem sunitas, você tem xiitas, você tem curdos, você tem drusos,
tem um pouco de tudo. E a família Assad é alauíta. Os alauítas são uma minoria dentro do país, não tem mais de 10%, mas eles vêm se mantendo desde 71 no poder. Quando chegou em 2000, o Hafez morreu, né? Mas ele já vinha preparando a sua sucessão. O filho mais velho dele, que era o favorito para ocupar, morreu num desastre de automóvel. Aí o segundo era um camarada que era considerado muito sanguinário, imagina o que deveria ser o rapaz. E o terceiro era o Hafez. O Hafez é o Bashar, né? O Bashar era, enfim, se formou em medicina, não parecia ter interesse nenhum em política, foi fazer um mestrado, uma especialização em Londres. Lá encontrou uma mulher que era corretora numa financeira local, enfim, uma mulher que era síria, mas havia sido educada em Londres. Então, parecia que o Bashar seria assim, uma nova era na Síria, ia modificar as coisas, mas não foi isso que aconteceu de fato. Desde o início ele se mostrou bastante duro, né, e endureceu de vez depois da Primavera Árabe, que você se lembra muito bem, claro, no início dos anos 2000. E aí a coisa ficou realmente muito dura, a repressão muito grande. Você vê, a Síria, ela tem, eu vou citar esses números de memória, mas isso é uma coisa que a gente trabalhava há bastante tempo. Ela tem uma população assim de mais de 10 milhões de sírios que foram deslocados dentro do país, né, que bombardeia de lá, você cerca cidades, arrasa cidades para pegar determinadas pessoas e obriga todo mundo a sair dali para outro lugar. Cerca de 6 milhões ou 7 milhões fugiram do país, veja só. Aí você já está mexendo com praticamente quase 20 milhões de pessoas, né? E ainda teve uma quantidade enorme de pessoas que foram mortas nesse período. Então, a repressão não era realmente fácil. Então, a gente pode imaginar perfeitamente por que razão, né, a população da Síria tem ficado tão naquilo que as televisões estão mostrando, as fotografias mostram, e fica tão feliz com a queda do Bashar al-Assad, que, aliás, foi uma queda surpreendente pela rapidez e pela facilidade com que o governo caiu. Não era para ser tão simples, mas foi. Então, hoje, na verdade, você tem um quadro um pouco aberto, porque tem várias potências internacionais, regionais ou não, que estão de olho naquilo ali. Pois é, você falava do Hafez Assad, ele era conhecido como o Leão de Damasco, né? Era um ditador importante. Embaixador, a gente vê o seguinte, o que me assusta quando a gente pensa na beleza do povo sírio, né? Nas tradições históricas do país, e a gente se preocupa quando nós olhamos assim, a quantidade, como o senhor falou, de interesses que convergem, né, para esses grupos. A Turquia lá em cima está de olho nos rebeldes curdos. A Rússia, que talvez tenha sido um personagem ausente nesse momento devido à questão na Ucrânia, está lá abrigando o Bashar al-Assad. O Irã tem interesse. Israel está preocupado ou está se aproveitando para fazer uma margem. E você tem os Estados Unidos com o novo presidente, Donald Trump, e a gente fica se perguntando qual vai ser a política do Trump para a Síria. Nós conversávamos aqui que o Trump tem um discurso, de certa forma, isolacionista, de não intervenção. Eles que se resolvam para lá e os americanos que não percam nenhuma vida nesses conflitos. Como é que o senhor avalia a participação dos Estados Unidos via governo de Donald Trump nessa questão da Síria?
Você colocou muito bem, né? Você não mencionou um personagem, uma potência que não se manifesta, que tem guardado silêncio a respeito de tudo isso, que é a China. Mas sim, Perfeito. os Estados Unidos, seja com o Biden, seja, sobretudo agora, né, que estamos em vésperas de governo Trump, os Estados Unidos têm, na verdade, uma importância fundamental nisso daí. Eu fiquei muito impressionado com a opinião, né, num artigo que eu li do Thomas Friedman, que é um autor, sabe, ele é judeu, mas ele conhece muito bem essa região, tem um dos livros mais interessantes, né, para quem quiser se iniciar nos assuntos de Oriente Médio, que é aquele A Rota para Beirute, né? É um livro muito interessante. O Thomas Friedman diz que não é favorável ao Trump, absolutamente. Ele escreveu artigos favoráveis à Câmara, né, durante a campanha, mas ele dizia que o Trump é o único de todos os políticos recentes nos Estados Unidos que tem um plano possível de dar certo para aquela região. Agora, o plano, na verdade, é o da prevalência total de Israel, com o apoio de todos os países que estão mais ou menos ali e que são opostos. São países, na verdade, sunitas, né? Você tem desde o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados. Bom, e esses países, né, que têm uma quantidade de dinheiro, sobretudo a Arábia Saudita, né, um país riquíssimo, e que está em vias de modernização acelerada, né, esse são países interessantes que podem dar a Israel um tipo não vou dizer parceria a essa altura, mas consentir, né, numa existência de Israel em paz, dentro de um território definido. Não se sabe muito bem como é que isso vai ser definido, como é que vai ser demarcado, o que parte vai caber à Palestina, como é que são as coisas, a gente não sabe exatamente, mas pelo menos existe essa tentativa do Trump, que já deu mais ou menos certo no tempo dele, né, de ter esses países todos entrando abrindo relações bilaterais com Israel, porque os árabes até hoje se recusam a aceitar a existência de Israel. Isso é um problema seríssimo. Né? E o Trump estaria comendo pelas bordas e tentando levar esses países, sobretudo a Arábia Saudita, né, a estabelecer relações diplomáticas com Israel. Isso seria um fato realmente muito, muito importante para a política regional. Essas condições que o Trump, que esse suposto plano do Trump, que ele teria para a região, ele ganha um certo respaldo, na sua opinião, talvez, não diria se respaldo é a palavra, mas ele encontra um terreno mais propício quando a gente olha assim, como o senhor descreveu muito bem, né, esses movimentos de alguns países rumo a uma modernidade, vamos dizer. Você tem alguns países no Oriente Médio hoje que investem fortemente em urbanismo, arquitetura, novos negócios, um centro de fluxo de capitais, etc. E seria correto dizer que toda essas rivalidades religiosas e étnicas, elas acabam sendo, vamos dizer assim, antiprodutivas do ponto de vista de desenvolvimento, e alguns governos da região começam a entender isso? Seria uma forma de entender essa questão, na sua opinião? Eu não teria nenhuma dúvida em responder afirmativamente a sua pergunta, mas eu tenho sempre na memória, né, o exemplo do Irã. O Irã era um país extremamente moderno. Rapaz, Teherã é uma cidade que ainda hoje, né, preserva assim, linhas arquitetônicas e ruas largas, uma coisa realmente moderna, muito ocidental. Né? Mas o Reza Pahlavi, por causa disso mesmo, acabou sendo substituído por um Ayatollah
fundamentalista ao extremo, não é mesmo? Mas o papel, embaixador, da Arábia Saudita, né, que é um país complexo de se entender, que tem ali todas essas disputas religiosas dentro do islamismo que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo vem com uma dinâmica desenvolvimentista impressionante na região. Como é que analisa-se isso? Como é que se analisa De isso? fato. É um país que tem riquíssimo, né? Enfim, tem petróleo que não acaba mais e tem uma população que é relativamente pequena. Tem um plano de modernização que é extraordinário, a Arábia Saudita. E a grande pergunta é, naturalmente, se esse plano vai vingar ou se vai dar errado em função de uma resistência das populações que são tradicionalmente muito retrógradas, né? Politicamente, religiosamente, tão ou mais retrógradas do que eram as do Irã. Bom, mas feita essa ressalva, o fato é que a Arábia Saudita tem a oportunidade de se tornar um parceiro fundamental do encaminhamento da Síria, né? Porque justamente tem os recursos e pode ter também uma voz importante junto a Trump, né? E aí você acertaria esse triângulo, né? Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel, né? Que continua bombardeando o território sírio e bombardeando agora, pelo que eu ouvi hoje de manhã, bases navais. E essas bases navais são a grande herança que a Rússia deixou e que não quer perder. E aí é que eu me pergunto qual vai ser a posição da Rússia se ela perder essas bases navais, que são muito importantes para ela estrategicamente, né? E não sei muito bem. Agora, tudo isso é curioso, né? Como o Trump se tornou uma figura central, mesmo não tendo ainda assumido a direção dos Estados Unidos, não tendo ainda sido empossado presidente. Ele, devido ao vigor com que ele e a clareza com que ele expõe ideias que são assim meio que vinham sendo tratadas como uma espécie de anátema político pela cúpula da diplomacia americana, agora você tem uma série de possibilidades que se abrem, porque, enfim, não se espera que os Estados Unidos entrem diretamente nesse conflito. Mas também ninguém duvida de que Israel não irá muito adiante se não tiver o apoio americano, entendeu? Então aí é que as linhas se cruzam e a Arábia Saudita pode se tornar um parceiro regional de primeira envergadura, conforme seja a evolução dessa situação na Síria. Perfeito. Eu me recordo, inclusive, que antes da questão do Hamas fazer aquele ataque e os reféns lá em Israel, inclusive havia algumas teorias de que era uma espécie olha, vamos nos movimentar porque está havendo muito entendimento entre a Arábia Saudita e Israel e assim na região, e nós não podemos, precisamos criar algum elemento novo nessa história. Embaixador, só para registrar, eu vi uma notícia que eu achei assim fantástica em relação à China, que eu esqueci de mencionar, me chamou a atenção, que a China está transformando uma grande área no Egito, de deserto, em uma área de possível agricultura, porque eles estão investindo pesado para transformar o deserto no Egito em plantações. Isso mostra o poder desse personagem silencioso, mas que vem se mexendo ao redor do mundo, não é isso? A China tem essa estratégia que é extraordinária, né, de refazer aquela rota da seda, né, que era uma coisa medieval, mas que criou riqueza de todo jeito. A China tem uma população imensa e essa população precisa ser alimentada. A ideia básica da China é fazer com que os recursos para essa alimentação sejam desenvolvidos em outros estados, até no Brasil. Mas o Egito oferece uma possibilidade que é muito curiosa, porque são desertos. Mas a China tem desertos.
E ela vem fazendo uma série de experiências tecnológicas do nível, né, da nossa Embrapa aqui no Brasil, e com recursos que ela tem, né, vai tentar fazer, não só no Egito, mas o Egito, por ser uma região desértica, chama especialmente a atenção, né? Mas os investimentos chineses nessa rota da seda é francamente uma coisa assim do outro mundo, né? Porque é, é um empreendimento assim de difícil de quantificar, né? E é hoje uma parte assim central da estratégia diplomática chinesa. Embaixador, para encerrar a nossa conversa muito boa de hoje, eu queria falar sobre a posição do Brasil. O senhor comentava que o Brasil vem ascendendo nesse cenário diplomático internacional pelos eventos que vão acontecer, que estão acontecendo, mas justamente num momento de grande turbulência, né? Como é que é a posição do Brasil, a diplomacia brasileira e a posição política do Brasil nesse cenário internacional, nesse momento tão conturbado? Esse é um ponto muito importante, né? Você lembra, Luciano, que no auge ali do problema com Maduro, o Itamaraty estava sofrendo muitas críticas pelo fato de que nós não representávamos absolutamente aquilo que a diplomacia dizia que nós representávamos, não éramos um país importante, não tínhamos nenhuma capacidade, na verdade, de liderança regional, né? E aí, com o passar do tempo, a gente verificou que o nosso Maduro continua lá, mas, enfim, a situação é difícil de você mudar, mesmo os Estados Unidos não têm entrado mais profundamente naquilo. E, no mais, né, em matéria de política externa, no seu sentido mais amplo, o Itamaraty tem desenvolvido uma verdadeira blitzkrieg, né? Enfim, nós estamos em posições fundamentais, sobretudo naquele setor em que nós temos capacidade de ser, de fato, uma potência mundial, que é a questão ambiental, né? E nós temos aí essa COP30, mas já tivemos o G20 dando, pelo menos, a esperança, gerando a expectativa de que possa haver algum progresso real na questão essencial desse problema ambiental hoje em dia, que é justamente os recursos que você coloca para salvar o que precisa ser preservado, né? Então, existe tudo isso. Você tem agora também a presidência, né, terá dentro de dias, né, agora, a presidência do BRICS. E o BRICS, você tem a China, cada vez mais importante lá, através da China que você teve essa ampliação do BRICS, e a entrada, inclusive, do Irã, né? Mas também dos Emirados. Então, e a Arábia Saudita, se ela quiser, né? Nesse BRICS ampliado, e você terá a COP30 no fim do ano, em novembro, dentro do Brasil, realizado na Floresta Amazônica, no Pará, em Belém do Pará. Então, vai ser um ano em que o Itamaraty vai ter uma atividade assim insana. Vão trabalhar, meus coleguinhas vão trabalhar feito loucos, né? O Itamaraty trabalhava alguns anos atrás com uma avaliação de que haveria uma população, uma comunidade de cerca de 6 ou 7 milhões de sírio-libaneses no Brasil, sobretudo libaneses, mas também sírios, né? Em grande... Talvez essa seja uma avaliação exagerada, mas o fato é que você terá, sobretudo depois das últimas levas, desde a Primavera Árabe, desde sobretudo 2014, 2015, você tem uma quantidade importante de sírios e libaneses, sobretudo sírios, né, refugiados no Brasil. Então, veja só, nós temos um exemplo, né, de convivência que nos dá um certo
prestígio para quando nos pronunciarmos sobre esses assuntos, sejamos ouvidos pelas comunidades árabes, né? Temos algum peso. Então, nós temos, na verdade, assim, em termos de tempo, nós temos uma oportunidade excepcional de marcar, né, posição, marcar presença no cenário internacional e mostrarmos a importância do Brasil nesse contexto mundial. Mas temos, por outro lado, né, essa responsabilidade num momento em que o mundo está virando cambalhotas. Quer dizer, você não sabe exatamente qual será a posição dos Estados Unidos a partir da assunção do Trump. Você não sabe se as nossas posições ambientais vão ser, de alguma maneira, valorizadas pelo governo Trump, ou se elas vão ser hostilizadas, na verdade, né? E aí o que aconteceria? O que aconteceria com os nossos amigos do BRICS? A Rússia, diante desse bombardeio de suas bases navais, se é que eu ouvi bem, se é que isso aconteceu mesmo, vai ficar numa posição, a posição que tem mantido até agora, simplesmente de se concentrar na Ucrânia? E na Ucrânia, qual vai ser o resultado disso daí? A simpatia que o Trump tem pelo Putin vai se revelar favorável à Rússia? Como é que essas coisas vão evoluir? Você veja só, elas dizem respeito agora diretamente ao Brasil, porque nós estamos metidos, nós estamos bem no centro desse torbellino de emoções que a política internacional nos reserva. Muito bem, embaixador. Acho que o Itamaraty realmente vai ter muito trabalho. Acho que vão ter que convocar embaixadores experientes que estão por aí e que poderiam colaborar mais nesse momento aí terrível da situação mundial. Acho que vai ter uma convocação aí dos embaixadores experientes. A coisa mais importante do Itamaraty é realmente a qualidade dos novos diplomatas, a capacidade do Itamaraty se renovar é extraordinária. E a equipe que está lá, está negociando no G20, está negociando essas questões ambientais, é uma equipe notável. Enfim, parabéns para eles e toda a boa sorte do mundo. Muito bem. Embaixador José Vicente de Sá Pimentel, muito obrigado aí pelos esses momentos assim que o senhor nos traz história, sua experiência no Oriente Médio, a sua experiência como embaixador, que nos ajudou muito a entender esses conflitos que se renovam, infelizmente, essas mudanças no tabuleiro político e militar, né, ao redor do mundo. Muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Obrigado, Luciano. Até a próxima. Esse foi o Opinião Internacional. Obrigado pela sua audiência.